Pessoal, voltei. Vamos ver se dá certo. Ah, pessoal, vamos lá. Rosângela. Vamos lá. Vamos ver se melhora um pouco aqui. Rosângela, vamos ver se melhorou. Ah, Porque assim, eu tenho uma conexão aqui na internet. Eu vou até zerar aqui de novo agora o zerar e iniciar de novo. De certa forma, a gente acabou ganhando um tempo de novo. Vamos ver o pessoal agora, se o pessoal entra, né? Ah, tá começando a entrar. Vamos ver se não picota de novo, né? tava congelando a imagem e o É, áudio também não tinha condições de chegar aqui. eu brinco quando o pessoal está entrando novamente, pessoal, peço desculpas. Ah, e aí, enquanto o pessoal está reentrando, vamos dizer assim, né? Eu gosto muito de fazer uma brincadeira, falar um pouquinho de um cara chamado Rolando Boldrin. Rolando Boldrin tem uma fala que ele fala que na década de 60, 70 a gente vivia querendo derrubar o sistema, né? Fazendo uma analogia do sistema político. E aí, É, hoje em dia, cada vez que o sistema cai, a gente entra em desespero, né? Porque é uma questão de mudança da prioridade. Então, eu já de antemão peço desculpas a você, Rosângela, peço desculpas ao pessoal que está entrando aqui. imagina. Opa, vamos Isso lá. acontece. Se for o caso, professor, a gente pode até marcar um outro dia, porque, não sei, parece que deu uma travada aí de novo. Temos que aguardar aí, né? Vamos ver. Vamos tentando. Eu tentei mudar aqui a minha conexão. Agora eu saí do Wi-Fi e estou dentro do 4G do próprio celular, né? Vamos ver se agora vai. Se não for, é porque também, aonde eu estou, às vezes o sinal também não está muito bom, né? Mas Uhum. vamos tocando. Então, me perdoe, vamos retomar. E, pessoal, se vocês sentirem alguma dificuldade, a Bianca também está nos monitorando. Perdão, a Bianca também está nos monitorando. Se a gente perceber que não vai ficar bom, qualquer coisa a gente reagenda, porque eu acho que é um tema importante. Eu estou ficando cada vez mais curioso com a sua fala em relação ao que você está comentando. Imagino que seja importante para as pessoas também. Então, volte lá, você falou a respeito, você parou num tópico de um exemplo que você estava dando. Então, vou te pedir se você puder repetir ele de novo. Como a gente reiniciou, então a gente voltou o cronômetro de novo. Então, tecnicamente, a gente tem 1 hora de novo. É, tá ótimo. Então, vamos voltar lá atrás e entender o que é essa comunicação não violenta, mas um pouco mais lá para trás, entender o que é ser violento, né? Como a gente havia falado. Só para fazer esse contraste entre uma e outra, né? Ser violento com a gente mesmo é não se perdoar. Ser violento com a gente mesmo é desconsiderar aquilo que a gente está sentindo, necessitando, e quando constata isso, ainda assim não toma uma atitude para é, amenizar a sua dor, ou então realizar algum projeto, né? O que é muito importante a gente também compreender que nessa comunicação violenta, alienante, a gente sempre tira a responsabilidade sobre aquilo que a gente necessita e sente, sempre delega para o outro, né? Então, assim, está sempre no outro. Você me ofendeu, você está sempre no outro. Então, o sentimento nunca está na pessoa, né? Mas isso é a maneira como a gente aprendeu a se comunicar desde criança, né? As pessoas que fazem o curso ou que se cuidam, prestando atenção um pouco nessa linguagem, elas têm uma conduta mais cuidadosa consigo mesmo e com as relações interpessoais. E nós podemos expandir isso também para o ambiente corporativo, porque um líder que se coloca dessa maneira, ele não é um líder fraco, não é um líder que tem uma postura fraca, é um líder que está aproximando mais as pessoas, é um líder que está propiciando ambientes de colaboração mútua e é um líder que está sendo referência na sua postura, né? Então, a gente precisa desmistificar que tratar desses pontos são questões de fraqueza na verdade, isso não se traduz da maneira como
deve ser vista, né? Um líder, ele precisa entender que ele está, óbvio, lidando com seres, com seus pares ali, né? Ele precisa apresentar a sua autoridade, que não é uma autoridade que tenha mestrado, doutorado, não é essa autoridade, mas é uma autoridade de exemplo e de resultados. Sempre que você admirar alguém, você vai submeter essa pessoa e ela naturalmente vai ser seu líder. Uma pessoa que tenha resultados, uma pessoa que se mostra humana, que tem empatia, que sabe te ouvir, você tem uma colaboração imensa com ela e principalmente laços de confiança, né? E principalmente possibilidades criativas de se implementar novas estratégias de solução de problemas, de conflitos. Então, o que é importante a gente entender é que essas dinâmicas relacionais, elas não são perda de tempo como muitos assim o dizem, né? São aspectos da liderança que precisam ser bem cuidados, né? Então, essa é a parte do que, né, estava tentando explicar atrás, do que seria essa comunicação alienante, violenta, né? Então, a gente precisa prestar muito cuidado sobre aquilo que a gente, se está incomodado, estou dirigindo no trânsito, mas estou incomodado com alguma coisa, não sei o que, que é. Estou fazendo uma atividade, mas tem uma angústia em mim, eu não sei o que, que é. Então, a gente precisa se conhecer. Não se conhecer é se alienar, é entregar para o mundo, para todo mundo, aquilo que você está sentindo. Não é assim que você vai crescer enquanto ser humano, que você vai se desenvolver e que você vai poder entregar um trabalho de qualidade, vai poder entregar relações de qualidade, né? Então, o primeiro ponto é partir do eu. O que eu preciso me conscientizar para que eu possa melhorar sempre, né? Melhorar na minha conduta, nas minhas atitudes e nos meus relacionamentos interpessoais. Eu acho que o basilar é isso. Legal. Né? E que nem você falou, isso não denota fraqueza, denota que você é humano, né? E que, como qualquer outra pessoa, você também tem sentimentos e, de alguma forma, você precisa externalizar isso, né? Um grande erro, às vezes, que assim, vamos pensar assim, né? Nós vamos voltar lá no tema da CNV, mas vamos pensar numa pessoa que ela não aceita críticas, um liderado que não aceita críticas, né? Você está dando risada, já está pensando em alguém aí, não está? Com certeza. Conheço uns par. Então, as pessoas que elas são, né, autossuficientes, elas não aceitam a crítica, pode ser que esteja acontecendo várias coisas. Esse líder, ele não representa a autoridade que ele deveria representar, né? Esse líder, ele pode não estar oferecendo para essa pessoa empatia ou possibilidades de elogio para esse colaborador, né? E se não for essas questões, pode ser também que a pessoa, que esse liderado, que essa pessoa que trabalha nesse ambiente organizacional, ela tenha, então, uma baixa autoestima, vamos pensar assim. Ela tem baixa autoestima no ambiente corporativo, né? Não nas questões emocionais pessoais, mas no ambiente corporativo ela não é reconhecida. O que é não ser reconhecido? É você não ser valorizado. Então, esse líder, ele não valida, né, as atitudes que essa pessoa desenvolveu durante o seu trabalho. Então, a pessoa, ela, nossa, eu desenvolvi tão bem esse trabalho, né, me foi dado essa tarefa para ser feita, e o meu líder sequer me viu. Quer dizer, a pessoa ela se sente transparente, se sente, né, uma pessoa que não está incluída no seu núcleo de trabalho ali. Não estar inserido, incluído no seu ambiente de trabalho, te torna uma pessoa, às vezes, dessa maneira, não aceita a crítica, porque ela precisa se defender, né? Ela precisa ser autossuficiente, às vezes aparenta até uma certa arrogância, mas ela tem essa válvula de escape aí para tentar lidar com isso, com essa falta desse líder que não oferece a essa pessoa, né, uma oportunidade de um feedback bem adequado, né, uma oportunidade de uma conversa franca. Então, eu acho que isso acaba prejudicando mesmo essa visão que
que essa equipe possa, porventura, ter desse líder, né? Entendi. Rosângela, deixa eu te fazer uma pergunta. Considerando que isso é eu primeiro vou dar uma opinião minha, assim, um sentimento que eu tenho em relação ao brasileiro de um modo geral. O latino, de um modo geral, eu costumo dizer que nós somos muito pele, né? Nós somos muito do contato, da proximidade, muito do contato. Um pouquinho, mas vamos seguir. A questão da pandemia fez com que todo mundo se isolasse. Então, muitas empresas, principalmente a parte administrativa, acabou indo para dentro de casa. O fato da gente estar aqui fazendo essa live é uma demonstração disso, e o fato de Sim. todas as pessoas também estarem nesse sentido. E aí, o que a gente percebe é, primeiro, você acredita que esse isolamento, vamos dizer assim, ele vem para potencializar essa questão da comunicação violenta na relação líder-liderado, já que eu não estou aqui com um olhar em cima do meu funcionário, eu não estou com um olhar em cima do meu liderado para saber o que ele está fazendo, se de repente ele está assistindo sessão da tarde, se ele está fazendo o que ele tinha que fazer. E aí isso, como líder, me incomodo, e aí eu fico fazendo uma cobrança cada vez mais, eu não sei se seria esse o termo, né? Uma cobrança cada vez mais violenta para esse liderado, porque depois eu A vou te trazer um exemplo de pandemia, uma situação. eu Desculpa. acho que a pandemia e toda essa situação que a gente vem vivendo desde março até aqui, ela só está aflorando, intensificando comportamentos que já eram executados anteriormente, né? Então, se Entendi. não havia uma comunicação assertiva, clara, empática antes, não vai, pior será agora, né? Então, Entendi. eu penso que seria assim, um momento de se avaliar realmente como esse líder ele está executando ali a sua maneira de gerenciar né, esses relacionamentos, essas interações. Tá. Por que eu estou te perguntando isso? Então, na realidade, é mais ou menos aquela brincadeira que o pessoal fala do poder, né? Você quer descobrir uma pessoa, ou a índole da pessoa, você dá poder para ela. A mesma coisa é isso. Uhum. Então, eu posso associar, me corrija se eu estiver errado, é realmente pergunta de leigo, né? Eu posso associar que a comunicação violenta ela também está relacionada a uma insegurança do líder, ou não? Ou eu estaria divagando demais no conceito? Vamos separar duas coisas. A comunicação não violenta, ela é um caminho para você se comunicar melhor, para você poder expressar aquilo que você necessita. Legal. É uma maneira de você melhorar as relações interpessoais baseadas naquilo que você sente e necessita, sempre vinculados a uma ação positiva, sempre vinculados a um pedido positivo, né? O fato desse gestor, desse líder, ser uma pessoa insegura, ser uma pessoa que necessita ter mais uma visão, uma percepção, um aprimoramento, ele é uma outra, né? É um outro dado aí que precisa ser trabalhado, talvez por uma psicoterapeuta, né? Talvez por, né? Talvez aí fazendo um coach, enfim. Então, é isso que precisa ser avaliado de maneira muito distinta. A CNV ela vem para nos ajudar a clarificar, a esclarecer, tornar luz à consciência, vamos dizer assim, sobre aquelas situações que nós passamos no dia a dia familiar e também desse ambiente corporativo, né? E é importante também entender que essa comunicação ela é muito bem-vinda nas relações, como eu estava dizendo, né, no nosso outro momento, nessas relações horizontais, né? Então, essa relação que é estabelecida entre os pares, entre os colegas ali, baseada na CNV, é uma possibilidade de interações mais condizentes, né, com o que se espera de um vir a ser melhor, né? Condizentes com uma proposta, né, que foi colocado ali. Mas para isso, aí nós vamos cair então,
se a pessoa tem um propósito, por que ela acorda cedo para ir trabalhar nessa empresa, o que ela está fazendo ali, será que ela sabe o papel dela? Será que ela sabe o valor do papel dela no contexto geral dessa empresa? Será que ela tem essa visão sistêmica do quanto é importante uma postura que ela, porventura, tenha num determinado núcleo ali dessa organização? Será que ela tem essa consciência de que se ela se relacionar de uma maneira mais proativa, mais colaborativa, né? Isso vai depender muito da liderança, né? Então, é o que eu disse lá atrás. Nós vamos seguir pela admiração, né? Nós vamos seguir uma pessoa pela admiração. Sempre é uma palavra-chave. Só que isso não vai acontecer se esse líder ele é vinculado somente a interpretações. Porque assim, os ambientes organizacionais, vamos dizer assim, é um caldeirão de multipessoas, né, que têm crenças diversas, têm várias maneiras de chegar ao mesmo problema da empresa, né? Então, isso vai depender muito dessa gestão, né? Porque senão você fica numa situação uma situação aberta em que não se tem, né, um direcionamento dessas pessoas. Então, essa visão, essa percepção e esse propósito precisam ser bases tanto É, daquele que vai para o trabalho quanto do líder. tá. Deixa eu aproveitar que a Bel, ela está até com uma pergunta aqui que ela fez, ela está invertendo até o posicionamento, né? Ela falou assim, a pergunta dela está bem assim, eu como colaboradora, como devo agir diante de um líder? E aí ela ainda fala até numa questão que aqui na nossa região ela é muito particular, que é a questão da empresa familiar. Então ela fala assim, eu como colaboradora, como devo agir Uhum. diante de um líder, mais especificamente o dono de uma empresa familiar, que apresenta costumeiramente uma comunicação violenta? Olha só a situação, né? Quer dizer, imagina eu, colaborador, estou vendo o meu líder, que na realidade é o dono, né? E o cara tá lá só massacrando. Como é que eu me posiciono? A gente sabe disso, né? E que nem eu falei, aqui no. Eu costumo usar um termo aqui que ainda existe na nossa região, coronelista, né? Ainda tem um pouco dessa história do dono ser o cara que vai lá e fala, eu mando e você obedece. Aí imagina um colaborador, como é que ele pode se posicionar sem que ele seja agressivo e também coloque, sem que ele, colaborador, seja violento e coloque em risco até a própria posição dele, né? Mas deixar claro pro dono, deixar claro para esse empresário que está tendo essa postura com ele. Acho que é isso, né, Bel? Pelo menos foi a interpretação que eu tive um pouco da sua pergunta. Estou passando a peteca para você aqui, Rosângela. Como seria a aproximação desse liderado, desse funcionário, com relação à postura do gestor, do líder, é isso? Que Dele, na dele ser realidade é muito. isso, e que na realidade é o dono da empresa. Eu acho que é a mais franca possível, né? Porque veja, as relações e a importância das pessoas, ela tem uma valorização mútua, né? Tanto a pessoa, ela pode, se for parar para pensar hoje, assim, ninguém morre de fome, né? Você consegue arrumar outros trabalhos, outros empregos, e aquele lugar ali, primeiro essa pessoa, ela tem que pensar no seguinte: qual é a minha. Por que eu venho trabalhar neste lugar? Se ela tem este local de trabalho como um valor para ela, se está dentro dos propósitos dela, se ela realmente quer a continuidade desse vínculo, aí eu acho que vale a pena, né, pegar num diálogo franco, né, com esse gestor e conversar mesmo. E eu coloquei lá atrás, na nossa outra live, uma palavra, que vai ser um palavrão que se chama vulnerabilidade, né? A gente se colocar vulnerável, dizendo que realmente o que está sentindo a respeito dessa situação, se colocando de maneira franca, pragmática, né, que é importante nessa linguagem nos ambientes corporativos, essa linguagem mais assertiva e pragmática, ela é essencial. E para que eu seja assertiva, eu tenho que ter consciência do que eu quero, daquilo que eu necessito, né? Porque uma pessoa assertiva é aquela que tem plena consciência daquilo que ela precisa.
A pessoa que, não sei, ela não sabe o que ela quer, ela não sabe o que ela sente, ela não sabe para onde que ela vai, ela não tem propósito, ela não tem projeto, ela não tem nada. Então, ela tem até a conduta e a linguagem dela é diferente, né? E você tem pessoas que têm uma linguagem mais passiva, mais omissa, até a postura corporal ela é encurvada, né? E de pessoas que têm um diálogo mais aberto, mais franco, precisamos conversar, e essa pessoa vai ser muito mais admirada do que aquela que abaixa a cabeça e diz amém para tudo, né? Porque não é esse tipo de colaborador que as empresas precisam, que as empresas familiares, ou seja, qualquer outra, né? São de pessoas que sejam inseridas mesmo, né? No seu propósito e na sua maneira de se interagir, de estar, né, com a empresa nos seus projetos aí, né? Deixa eu aproveitar, então. Nossa, se deixar, a gente vai emendar um assunto no outro que vai ser divertido. Mas como que eu pego, então, por exemplo, essa pessoa? Porque aí você também, você comentou lá no início da nossa outra live, que existe também talvez uma frase que eu uso muito é assim: você hoje é a soma de todas as escolhas que você fez no passado, e vai ser no futuro a soma de todas as Uhum. escolhas que você fizer hoje. É. Então, eu tenho lá uma pessoa que ao longo da sua vida, ela teve lá isso, não querendo entrar num aspecto muito terapêutico da coisa, mas eu tenho lá toda uma história familiar, que às vezes a própria família, na figura do pai ou da mãe, ou de quem educou aquela pessoa, que sempre foi muito autoritária. Então, essa pessoa, ao longo da própria vida, ela foi se criando essa submissão, né? E aí, quando ela chega no ambiente de trabalho, ela se vê na mesma condição. Como Uhum. que dica que a gente poderia dar para ela, que dica que você poderia dar para que ela também possa começar, não sei se talvez a palavra seria se libertar, né? Dessa submissão, para que ela também possa começar a se posicionar diante do seu líder, né? Diante da empresa, seja ele o dono da empresa, seja ele só o seu gestor, sem ser submisso, mas também não sendo violento, né? Não sei se eu consegui formular bem a pergunta nesse sentido, né? Que dica que a gente poderia dar para esse colaborador? Eu sempre fui adepto de que em nenhuma empresa gosta de colaborador morno, né? Uhum. E não é o que você fala, é o como. Então, eu penso nesse caso, nesse exemplo que você deu dessa pessoa que ela é submissa, que ela tem lá essa característica dela, curvatura, tal, não sei o quê. Como é que a gente poderia dar uma dica para que ela pudesse começar a se soltar, né, sem ser violenta na comunicação dela, mas que ela começasse também a se posicionar? Não sei se eu fui claro eu na minha pergunta. Eu acho que tudo parte da sua conscientização, né? Da sua percepção a respeito daquilo que você pretende. Para que ela comece a desenvolver a sua expressão diante de um líder, ela precisa ter essa consciência e entender quais são as crenças que ela tem lá atrás, né? O que ela construiu, por que ela se sente desvalorizada dessa maneira? Quais são os motivos que a fazem validar a maneira como ela se comporta, e ela deve fazer isso não só no ambiente corporativo, mas como nos outros também. Então, deve ser uma pessoa que não comunica aquilo que precisa, deve ser uma pessoa que aceita tudo de todos, deve ser uma pessoa que não tem uma presença, né, uma, uma na verdade, uma maneira de estar e de ser que seja até reconhecida pelas pessoas. Ela é uma pessoa que passa no meio da multidão e ninguém vê, porque ela se vê assim, né? Porque é uma pessoa que, na verdade, se mantém dessa maneira. E como é que ela vai chegar para um gestor e se comunicar da maneira adequada? Aí ela precisa entender quais são essas crenças que ela tem, né? E procurar estabelecer essa comunicação da maneira mais sincera e franca possível, né? Manifestando aquilo que ela necessita dentro dessa organização,
né? E ela também precisa ter em mente, que eu falei lá atrás, sobre essa questão de propósito, o que ela está fazendo ali? Qual é a importância? O gestor também precisa dizer para ela qual é a importância dela no papel, né? Ali naquele espaço. Porque é uma mão de via dupla, né? Não tem como você, né, manter relacionamentos que sejam no ambiente organizacional saudável se só uma pessoa. Você tem um gestor que é muito autoritário, então lá atrás também tem essa questão dessa visão mais, né? Ele teve, a educação que ele teve foi o mando, você cala a boca, né? Você não pode falar isso, não pode fazer aquilo, foi cerceado, castrado o tempo inteiro, e aí, quando vai agir no mundo e liderar pessoas, ele vai replicar aquilo que ele, né? Aprendeu. Aquilo que ele aprendeu. Então, não tem muito mistério nisso, né? O importante é que ela primeiro tenha essa consciência para depois, né, tomar coragem e falar. Segundo a CNV, nós temos que ter a consciência do que é esse fato, o que é que está incomodando, sem julgar. O que é que eu estou sentindo em relação a essa situação? Qual é a minha necessidade? O que é que eu preciso? E qual é o meu pedido? O que é que eu preciso pedir para que você providencie ou que nós façamos juntos, que nós tenhamos uma solução conjunta. Então, é isso, né, que a comunicação não violenta, ela sugere como um melhoramento dessas relações interpessoais. Legal. Ela até comentou aqui, depois ela até fez o comentário, porque a Isabel é uma querida, uma colega nossa, e ela é consultora também, ela é consultora organizacional, e ela falou que ela percebe isso muito em algumas empresas, que os funcionários têm às vezes tem essa questão dessa limitação tal, e a gente compactua de vários sentimentos nesse sentido. Uma Uhum. coisa e aí eu vou te falar um trabalho que eu tenho percebido, que algumas empresas, e isso aconteceu com a gente, né? E eu queria saber se isso pode ser um caminho também para as organizações, né? No sentido de pensar nisso. Tem uma empresa que ela, nessa questão da pandemia, colocou o pessoal em casa e aí tem um líder que tem uma comunicação violenta, por todas as razões que você também já mencionou. E aí, para você ter uma ideia, em questão de um mês, mais ou menos, numa equipe de 10 pessoas, 8 pediram a conta. Oi, voltou? Voltou. Deu uma picotada legal aqui. E aí eu tenho, por exemplo, uma empresa que numa semana, ou em um mês, por exemplo, ele tem lá um líder, e isso a liderança toda, tem uma comunicação mais violenta, e os funcionários de um único setor, de 10 pessoas, mais ou menos 8 pediram a conta em um mês, por conta da história de estar em casa, Sintomático, né? sintomático. E aí essa empresa, percebendo, e ela tem um olhar muito voltado até para o humano, né, das pessoas, eles fizeram um pacote assim de fazer uma espécie de acolhimento terapêutico, ok? Ou seja, para as pessoas que estão lá, a gente faz um trabalho de acolhimento dessas pessoas e, do outro lado, a empresa também está começando a fazer um trabalho com os gestores. Ou seja, que não adianta só eu fazer com o colaborador, porque eu vou estar enxugando Uhum. gelo, se eu não tiver uma ação desse lado. Então, a pergunta Uhum. é, esse tipo de ação, você entende que ela é válida para essas organizações? De dar um olhar, por exemplo, que nem a situação do exemplo que a Bel trouxe, de que o funcionário não se percebe, ele é muito submisso, que é o que você comentou, tal, não sei o quê. Então, eu, de um lado, faço esse trabalho terapêutico com o colaborador e, de outro lado, a empresa também faz um trabalho junto com esse gestor para que um pouco mais humano
ou menos violento na sua comunicação, você entende que isso seria um caminho a seguir ou uma alternativa também a seguir ou não? Eu acho que a busca, ela tem que ser, no primeiro momento, tem que ser particular, individualizada e voluntária, né? Essa pessoa, ela tem que, não porque ela não tem que se sentir obrigada a participar de dinâmicas e processos da empresa se ela não estiver comprometida com a mudança, né? Eu acho que a primeira situação a ser avaliada é isso. Num segundo momento, é claro que toda a implementação de técnicas para aperfeiçoamento dessas relações interpessoais, ela é muito bem-vinda, né? Até por conta de que, como eu falei lá atrás, esse líder pode ser que também não esteja valorizando tanto aquela pessoa que, né, que é arrogante, como essa que se sente diminuída diante de uma possibilidade de fala com o seu gestor. Ela não se sente qualificada, ela não se sente valorizada a ponto de solicitar, eu mesmo de conversar a respeito de propostas, né, enfim, de projetos da empresa. Então, ela não se sente incluída nisso. Eu acho que o principal que a gente tem que focar é nesse líder para que ele possa proporcionar esse ambiente colaborativo, né? E aí experimentando esse foco no líder para que ele tenha esse espaço de interações melhoradas com esses liderados, né? Então, acho que isso é bastante significativo e bem-vindo. Com relação à terapia, à psicoterapia, eu entendo que isso é uma coisa muito pessoal, né? A pessoa precisa se sentir pertencida a essa ideia, né? E ir atrás e escolher o seu caminho aí para tentar compreender o que foi que ficou lá atrás mal resolvido, né? E aí ela, né? Eu gosto muito, você falou do pertencimento, eu gosto muito de uma frase que eu uso bastante, de um modo geral, e quem me conhece sabe que eu uso, que é, eu falo assim, as pessoas só participam do mundo que elas ajudam a construir. Então, se elas não se sentirem pertencentes àquele ambiente, não se sentirem pertencentes àquela situação, àquele projeto, elas vão largar a mão, né? Tem uma Aliás, frase, depois aqui tem José, os... Pode falar. Tem uma frase, José, que o Marshall Rosenberg foi a pessoa que criou a comunicação. Ele que é o pai da criança, né? Então, ele dizia assim, que já falecido, né? Mas ele dizia assim: toda agressão é uma manifestação trágica de uma necessidade não atendida. Então, o que é que está por trás da fala da pessoa que está conversando com você dentro da empresa? Será você capaz de identificar qual é a necessidade dessa pessoa que não foi atendida? O que motivou essa pessoa a ter esse tipo de comportamento, seja ele pela ação ou pela omissão? O que essa pessoa está manifestando para mim que eu não consigo enxergar enquanto gestor? Enfim, aí se aplica tudo na vida, né? O que eu preciso compreender para estar Nossa. junto propósito aqui da empresa junto comigo? Será que eles estão aqui unidos? Será que nós todos estamos unidos no mesmo barco? É, estão engajados, né? A gente costuma falar muito dessa coisa do engajamento, né? Será que Sim. eles estão engajados? Ó, aproveitando aqui, fazendo um comentário que a Paula colocou assim, em se falando de CNV, como a Rosângela disse, bebemos em várias fontes, inclusive na assertividade, onde referencia-se o princípio do direito, de sentir, de dizer e etc. Estou amando a live, vou ter minha live. E o Maicon também, disse que está gostando. Legal, gente, obrigado. Eu queria depois, se bem que vai ficar gravado, que eu adorei essa frase. Toda agressão, ela é fruto de uma necessidade não atendida, é isso?
Toda agressão é uma manifestação trágica, né? Porque a pessoa para agredir, ela precisa já estar fora do seu limite, né? Toda agressão é uma manifestação trágica de uma necessidade que não foi atendida. E se essa necessidade não foi atendida, não é sequer, né, pelo outro. Então, é essa a mensagem que fica aí. Muito boa frase. Até anotei aqui. Já roubartilhei a sua frase. Nem minha, é do Marshall Rosenberg. mas é muito boa. Bom, eu vou tentar fazer o seguinte. Na realidade, a gente acabou, por conta de ter reiniciado, a gente acabou ganhando um tempo. Se eu fosse acrescer ao tempo que a gente começou a primeira parte da live, a gente estaria dentro de 1 hora. Então, eu queria o seguinte, queria deixar aberto aqui para o pessoal que está participando, se eles têm uma dúvida, já que a gente ganhou esse tempo adicional, né? Se eles têm alguma dúvida, vocês querem comentar ou interagir mais, já que a gente vai ter um pouquinho mais de tempo com isso. Né? A exemplo da Paula, da Isabel, aliás, são duas, eu sempre sou suspeita de falar delas, né? E trazer para o pessoal. A frase é muito boa. E eu queria a história desse exemplo, que foi linear, né? Essa situação aconteceu com essa empresa de essa preocupação, esse olhar da empresa com os colaboradores, né? Principalmente porque eles estão home office. E existe, inclusive, por setor desses gestores que não são do RH, são de uma área específica da empresa, de achar que a responsabilidade dos funcionários não é deles, era do RH, que era a Paula, ela pediu só para você repetir de quem é a frase. Marshall Rosenberg, que é o criador da CNV, né? Márcio. Não, Marshall Oi, Rosenberg. Rosângela, voltou? Márcio Rosenberg, que é o pai da comunicação não violenta. Isso. Então, José, eu queria só tocar. Quanto tempo que nós temos aí? Bom, considerando que a gente reiniciou a live, a gente ainda tem mais ou menos, para ser conservador, uns 10 minutos. 10, 15 minutos. Tá, eu queria só deixar uma mensagem antes da gente finalizar, com 10 minutos. Nossa, parece que faz 5 minutos que a gente está conversando. Dá Né? para ficar, Não que a é? gente comentou, dá para ficar horas aqui. Então, até coloquei numa das minhas palestras, você conhece aquela música do Frank Sinatra, My Way? Apaixonante. Apaixonado por essa música. Tenho ela em várias versões. Eu acho que ela tem. Depois a gente pode escutar, saindo daqui, escutar essa música antes de dormir e lembrar do seguinte, né? Que a comunicação não violenta, ela fala muito para a gente sobre ser autêntico, né? Ser autêntico é sobre você respeitar aquilo que você sente, necessita, e que você tome uma atitude, faça um pedido. Então, vamos pensar que lá no final da nossa vida, nós fizemos tudo do nosso jeito. Eu fui autêntico, se eu errei, mas foi um escolhi, né? Eu nunca entreguei para o outro aquilo que eu aquilo que foi meu, né? Que são meu maior patrimônio, que é aquilo que é a minha identidade, é aquilo que eu sou, é aquilo que eu sinto e é aquilo que eu necessito. E eu nunca vou entregar para o outro isso. Ninguém vai me mandar trabalhar numa determinada empresa porque eu preciso trabalhar, eu quero trabalhar nessa empresa e eu vou me dedicar tanto quanto for possível nela. Né? Então, ninguém está me mandando fazer uma determinada tarefa, eu preciso fazer um relatório. Estou dando um exemplo muito simples aqui, mas eu escolhi estar aqui, eu tenho objetivos em comum, né, com todas as pessoas, e trazendo para o lado mais pessoal aqui, fiz tudo do meu jeito, né? Na verdade, assim, é uma história de você chegar, né, lá na frente, né, e olhar para trás e olhar a sua linda história,
né, com as suas escolhas, né, e está pleno disso, né? Agora imagina uma pessoa que olha para trás e vê que tudo foi em vão, que ela fez tudo por conta de decisões que os outros tomaram por ela, uma vida esvaziada, sem sentido, né? Sem conexão com ela mesma, sem autenticidade. Então, é realmente muito triste isso. Então, a CNV, para mim, né, uma visão minha muito particular, trazer essa música e essa poesia dessa música, né, na verdade, para esse valor que é a autenticidade. Fazer uma proposta aqui, tanto para você quanto para as pessoas que estão participando. A gente já está com uns 40 minutos, eu tenho medo de não sermos derrubados, né? Tá. Até a Isabel trouxe uma historinha legal. Ô, Bel, eu vou fazer o seguinte, como eu vou fazer uma proposta para a Rosângela agora, e fica aberto para todo mundo, da gente pegar, por exemplo, no próximo mês e fazer um outro evento voltado para a comunicação não violenta, só que a gente faria pelo Zoom, porque acho que o Zoom dá para a gente trabalhar melhor essa, não só a questão da conexão, a gente pode ter mais tempo Sim, para abordar os assuntos, e aí a gente retomar esse assunto, né? Porque eu entendo que ela põe assim, ó, um profissional entrou numa empresa para treinar os colaboradores, tinha um líder, na realidade uma chefe, com essa linguagem. Sugeri que trabalhasse com ela a comunicação não violenta. Ela disse que tinha experiência com esse tema, comprou o livro, deu para ela e disse que ia pedir para fazer um resumo. Não, essa dá até medo. Logo ela vai pedir uma resenha ou um TCC sobre comunicação violenta no funcionário. É fora da casinha. E aí eu queria aproveitar, então, trazer esse assunto de novo, trazer inclusive essa história da Isabel, eu tenho certeza que ela vai participar. E se a gente pudesse retomar esse assunto lá na frente, trazer até outros exemplos e a gente poderia fazer até com mais calma, né? Se for aderente porque a para gente está a pessoa. ansioso aqui para terminar, né? Eu estou preocupado aqui, né? Assim, de, de, de estourar o tempo, né? Eu estou com 40 minutos, 41 minutos aqui e tal, que eu não sei se esse tempo está real ou não. A Bianca falou que está com. Teria mais uns 5 minutinhos, 5, 10 minutinhos. Eu acho que é tanta coisa que a gente poderia abordar. Então, de repente, fazer um outro evento também, mas aí a gente faria pelo Zoom, porque a gente não teria essa limitação de 1 hora. E até a própria participação das pessoas, Sim, talvez sim. a conexão fique um pouco melhor. Sim, ela é mais Né? interativa, né? As pessoas podem, né, perguntar, até usar o chat. Eu faço É, algumas dinâmicas também pelo Zoom, né? Alguns cursos também, então funciona bastante, funciona bem. Mas aí a gente pode combinar, sim, desse encontro pelo Zoom. se de, Não ouvi. de repente você puder trazer uma ferramenta, pelo menos uma ferramenta que pudesse explicar. Não, que aí você falou que você tem algumas dinâmicas, tal. Se de repente nesse próximo evento puder trazer uma já com alguma coisa que elas pudessem aplicar no dia a dia delas, nos dias seguintes, Sim, no próximo sim, momento. Acho que seria legal. sim, muito bom. Vai ser um prazer. Ah, Rosângela, eu que te agradeço. Vamos fazer o seguinte, então. Para a gente também, já são 8h10 no meu relógio, tem 43 minutos de cronômetro, então a gente ficou dentro daquele tempo da 1 hora, eu acho que também é um pouco justo com todo mundo, e aí depois a gente marca um outro evento para fazer com o Zoom, ok? E aí eu Tá joia. peço, deu para tirar muitas dúvidas, o Michael está colocando, né? Foi ótimo, com pouco tempo. O Michael, eu já deixo aberto aqui o convite, a gente essa live, não é live, essa prosa, e aí eu vou pôr para deixar gravado.
A Bianca me orientou para a gente ir fazendo essa questão de deixar gravado. Depois, quem quiser assistir novamente, e a gente vai conversando. Rosângela, e eu espero contar com você em outros momentos aí para a gente conversar. Tá bom? Estarei por aqui, vai ser um prazer, tá bom? E nos falamos aí, tá bom? Foi Legal. um prazer mesmo. Um grande Obrigado, abraço gente. a você e a todos que participaram aí. Legal. Pessoal, boa noite, bom descanso. Procurem, escutem a música, né? E eu diria que escutem a música do My Way e assistam um filme chamado Antes de Partir. Eu acho que vocês vão gostar. Vou assistir. Tchau. Encerrar.